Olá, amigos. Preços do boi gordo abriram a segunda semana de abril, pós-Páscoa, firmes, com viés de alta em São Paulo. A Scott Consultoria, por exemplo, identificou alta de R$ 2 por arroba nas cotações do boi gordo e da vaca gorda, agora negociados a R$ 362 e R$ 330 a arroba, respectivamente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O mercado pecuário DBO começa agora. Segundo analistas, as cotações do boi gordo estão sustentadas pela escassez de animais terminados, pelo bom ritmo das exportações, pelo giro favorável da carne bovina no mercado doméstico na primeira semana de abril e agora pela tensão sanitária após a confirmação de focos de febre aftosa na China. Para nos ajudar a equilibrar melhor tantos fatores, está conosco César Castro Alves, gerente da consultoria Agro do Itaú BBA. Seja bem-vindo, César, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Evaristo. Um prazer estar aqui com vocês. E se não bastasse todos esses fatores, abril está chovendo. Exato, Evaristo. O mês tem sido, né? O ano tem sido de boas chuvas na grande maioria das regiões, né? De pecuária. Isso ajuda muito o pecuarista a se organizar e cadenciar melhor as vendas de gado. Ele não precisa correr, né? Essa é uma época do ano que geralmente essa condição o favorece. O mercado também tem surpreendido com altas, então o pecuarista consegue dosar as vendas, consegue arbitrar melhor, né, junto com a indústria, o preço do animal. E num contexto de uma oferta um pouco menor, fica mais fácil ainda, né, vamos dizer assim, ganhar essa luta aí do cabo de guerra, né? Os produtores estão claramente puxando mais para o lado deles. Então, sem dúvida, o pasto tem ajudado bastante, viu? Essa escassez aí de animais prontos para abate, você acha que vai até quando? Olha, Ivariz, na verdade ela só está começando, né? É um processo longo, né, do ciclo pecuário que há alguns anos, né, a gente não via isso. O ano passado ele surpreendeu com volume muito alto de gado. E agora, a partir do início desse ano, a gente começou a ver as forças mudarem, né? O principal eh, indicador que mostra isso é uma redução das fêmeas, né? Isso já era esperado. É claro que é sempre difícil a gente calibrar quando exatamente isso e a intensidade que isso vai acontecer, mas os números preliminares aí dos abates têm começado a mostrar uma redução, tá, das fêmeas. Isso era esperado porque o preço do bezerro vem subindo, né, bastante tempo, o criador tem todo o estímulo para reter, e agora a gente começou a ver isso acontecer. Os machos até nem é tanta mudança assim, eles estão, né, um ritmo aqui nos nossos cálculos aqui mais ou menos igual do ano passado, mas com menos fêmeas no total de gado, consequentemente um total um pouco menor, tá, de gado abatido. Então esse é o primeiro elemento, né, do lado da oferta que faz com que a gente tenha condições de ver os preços mais firmes, e esse processo provavelmente ele vai longe, tá? Quando o ciclo de retenção começa a ganhar força, ele se estende por um longo período. A própria alta do boi também alimenta esse movimento, e o bezerro principalmente. Esse a gente tem pouca dúvida que ele vai continuar subindo, tá? Justamente pelos anos de descartes massivos que aí nós vimos nos últimos anos, e a alta do bezerro ela deve continuar, e o que estimula ainda mais a retenção, e no final isso vira menos oferta de carne. Então, é claro que ao longo do caminho essas coisas podem mudar um pouco, mas o curso que a gente imagina é de menos gado abatido nesse ano e possivelmente no próximo também. Talvez até um pouco mais adiante, tá? Vai depender, obviamente, também do lado da demanda, mas a gente imagina que a redução das fêmeas vai ficar mais pronunciada, e isso vai fazer o total de gado abatido ser menor. Ô César, e você concorda que esse mercado, consumo interno de carne bovina, tá bom assim? Né? A gente sabe que vem por aí Copa do Mundo e eleições, e já tá bom antes disso? Eu acho que não, Ivariz. Não é isso que a gente tem ouvido, tá, dos nossos clientes mais voltados ao mercado doméstico. A gente até gosta de acompanhar aqui o indicador
do equivalente carcaça, né, o spread no mercado interno, ele não está ruim, tá, historicamente, visto os anos ruins, como 2022, né, que ele estava bem mais pressionado. Mas ele não conta toda a história, tá? Ele é uma conta da carcaça dividido pelo boi, e eles não contam os cortes desossados. E o que a gente ouve dos nossos clientes aqui, os frigoríficos, né? Até há pouco eu estava com um grupo conversando exatamente isso, e eles já estão reclamando bastante que a conta não tá boa. E aí isso é um grande problema, tá? A carne vem subindo, tá? É bom dizer isso no atacado, menos que o boi, ela tá perdendo a corrida um pouco, né? Pelo menos nesse último mês de março, de modo que esse spread ele piorou um pouco, né? Historicamente ele está num patamar elevado, mas quando a gente faz os resultados aí dos cortes desossados, e muitos frigoríficos vendem cortes, né, já desossados e não carcaças, a conta não tá boa assim. E também é importante dizer que vem aí uma pressão inflacionária grande, né, derivado da guerra. Possivelmente a gente vai ver outras coisas inflacionando, né, combustíveis. Então o consumidor vai sentir uma pressão. Eu acho que o preço da carne continua subindo, tá? Não tem jeito, porque a oferta vai diminuir. Mas isso quer dizer que não quer dizer que as margens dos frigoríficos vão melhorar, tá? Pelo contrário, a gente acha que elas pioram. Então eu acho que a Copa ajuda, sem dúvida, mas é um momento de Copa do Mundo com o ciclo pecuário num outro momento, tá? Se fosse o ano passado seria bem diferente, né? Que a gente estava com uma oferta muito grande. Esse ano não é o caso. A gente vai ter menos oferta, até aqui uma boa exportação. Talvez algum mitigante aí nessa história toda, tentando, né? Tentando pensar um pouco no que vai ser ali o mês de julho. Podemos eventualmente ter uma pressão menor de exportação a depender do movimento para a China. Se a cota para a China terminar um pouco antes, pode ser que ali a gente tenha um mês de algum vácuo, tá? Mas é um pouco também incerto se de fato a China interrompe as compras, se ela não volta atrás, e se a gente não encontra também outros locais aí para exportar nesse período e mitiga um pouco essa pressão, mas tende a ser uma Copa com a carne cara, tá, Ivariza? Isso. E um fator que surgiu novo é o foco de febre aftosa justamente na China, né? Quais os cenários possíveis aí, o que isso pode interferir? Isso, por exemplo, pode afrouxar a salvaguarda chinesa? Olha, eu não apostaria nisso, tá? Em princípio, não muda nada. A China é um importador, ela não é um exportador. Se tivesse sido um foco de febre aftosa na Argentina ou na Austrália, seria bem diferente. Mas, e obviamente no Brasil também, né? Então, mas na China acontecendo, já tiveram outros casos, se não me engano, 2018, né? Também aconteceu, já faz um bom tempo, mas não muda, né? São poucos animais. E a menos que comecem a surgir muitos outros casos e caminho para o que aconteceu com a peste suína africana, que eu não apostaria, tá, nesse cenário, não muda nada, tá? E também não acho que isso pode mudar o entendimento chinês. E acho que possivelmente, caso eles voltem atrás, não seria por conta desse episódio, tá? Mas, obviamente, ele só reforça que a China tem uma dificuldade grande, né, de sustentar a sua produção, né? Lá é muito diferente aqui do Brasil, as propriedades são menores, os produtores, né, individualmente abatem muito menos animais. Então, isso mostra a dificuldade que a China teria de mudar completamente a sua pecuária e depender muito menos de importações, tá? Eu acredito que isso não acontecerá, mas pode ser que durante alguns meses aí a gente tenha dificuldade de exportação para lá e isso seria um risco para nós aqui temporário, tá? É claro que todo o desenho do ciclo ele é favorável, né? O mundo está escasso de carne bovina, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que o Brasil está caminhando para um momento de menor oferta e também vale lembrar que mais adiante, no final do ano, já começaria a valer, né, as compras de animais que vão entrar na China a partir de 31 de dezembro. Então, também seriam alguns meses mais turbulentos, caso assim seja, né, a opção chinesa, e depois a coisa acho que se normalizaria, tá? Então, não vejo nenhum grande impacto desse episódio da febre aftosa na China e até um cenário bem construtivo aí, olhando um pouco mais para frente e expurgando essa fumaça aí que está no curto prazo. César,
Você falou agora há pouco da guerra no Oriente Médio, né? Você acha que o mercado aqui, dentro disso tudo que está acontecendo, já tem uma posição de cautela? Eu diria que o mercado pecuário não vemos tantos problemas, tá. Nos preocupa muito aqui é o setor de carne de frango, né, pela importância da região. Então, para a pecuária bovina, primeiro porque os grandes, né, compradores não estão na região, pouca coisa a gente tem no Oriente Médio. Alguma complicação adicional derivada de encarecimento de fretes marítimos, talvez dificuldade de contêineres refrigerados, sem dúvida nenhuma acontece. Isso vira mais custo para o exportador, potencialmente menor margem, pode segurar um pouco o ímpeto de compra, tá? Mas eu acho que seriam efeitos indiretos, é bem diferente do que a gente tem de preocupação aqui para os fertilizantes, né, que é um insumo absolutamente fundamental para todas as culturas. Um cenário muito crítico, né, nesse momento de continuidade da guerra. Preocupa muito o cenário de custos, né, por conta do fertilizante para todas as lavouras para o ano que vem e também por conta do combustível, que também tem subido. E para as proteínas, o frango é o que traz mais preocupação pela importância da região, além de um pouco aí para o milho, né? O Irã compra bastante milho, açúcar, mas para o boi eu acho que não, tá, Ivariz? Não acho que seria tão relevante aqui, em que pese esse encarecimento, sim, das exportações e complicações logísticas, tá? Que podem não, né? Que estão ocorrendo. Uma outra coisa é que a arroba do boi acaba tendo que pagar a reposição. E você mesmo destacou os bezerros. Lá na frente, pode ter uma parada para isso acertar? Para isso se equilibrar um pouco mais? Olha, essa parada, ela geralmente ela é traumática, Ivariz. Assim, o bezerro ele vai subir, tá? No nosso entendimento, mais, talvez um tanto mais, talvez muito mais. E em algum momento ele vai inflexionar, né? Ele vai começar a cair. Aparentemente não é por agora, não é nesse ano, né? Na minha humilde opinião. E quando esse bezerro começar a cair, a reposição feita ali no pico, ela passa a ser um risco grande para ser carregado, porque esse bezerro lá na frente ele vai virar um boi, quando o cenário vai ser muito diferente. O boi pode estar caindo e aí essa reposição ficou cara, né? Depende também, obviamente, da demanda, mas por enquanto, né, a gente vê um momento de subida de tudo. O bezerro vai subindo, a reposição está pior esse ano do que estava o ano passado, mas o boi vai subir também, vai permitir, talvez, defender um pouco esse bezerro, que já não é o melhor preço, já ficou para trás, mas ele ainda tem alguma defesa porque o boi sobe um pouco mais. Mas mais adiante, né, no futuro, em algum momento aí talvez no próximo ano ou no outro, nós vamos estar com os preços muito maiores e aí o risco vai ser muito grande para a reposição feita nas alturas e esse boi 12, 15, 20 meses à frente. Então, eu acho que ainda não é o momento, mas já está difícil, né? É importante que o boi continue subindo. A gente acha que isso vai acontecer pela redução da oferta de carne e o ciclo de retenção de fêmeas, mas o risco só vai aumentando, tá? Então, é bem diferente de quem aproveitou o bezerro mais barato, né? O risco era muito menor há um ano atrás. Então, mas isso faz parte da pecuária, tá? Então, agora esse momento de inflexão do bezerro, ele sem dúvida ele é muito perigoso, tá? É difícil dizer quando ele vai acontecer, mas é bom ir ficando cada vez mais cauteloso, né? Com esse momento que a gente vai ver mais para frente um pouco. Pelos estudos de vocês aí, vocês já têm uma perspectiva de quando a arroba do boi gordo bate R$ 400? Por enquanto, a gente tem visto muita nuvem, tá? Sem dúvida nenhuma, o boi pode até alcançar esse patamar antes do que a gente imagina. Tudo vai depender, Ivariz, dessa combinação, né, do ímpeto chinês, né, não há a menor dúvida que se a exportação para a China não for interrompida, esse processo antecipa, e outro lado é a potência da redução da oferta. Isso vai ser determinante, tá? Se essas duas variáveis forem muito potentes, né, a oferta reduzir mais do que a gente imagina, nossa perspectiva aqui é de uma redução de 2% na produção de carne esse ano, então a oferta cairia um pouco mais que isso, né, de animais abatidos, porque nós vamos ter menos fêmeas, né, carcaças mais pesadas,
E se a China, obviamente, continuar com esse ímpeto todo, se não houver parada de salvaguarda, obviamente a gente tende a ver isso talvez ainda nesse ano, tá? Mas nosso cenário base ele é mais cauteloso, tá? Eu acho que faz bastante sentido o desenho que a curva futura hoje mostra, né? Que é uma arroba bem firme, né? Nesses próximos 2 meses, até mais alta, né? Acima até de 370 aí para abril, maio, enquanto estivermos ainda essa pressão grande, nessa compra grande da China, depois uma redução de preços e o segundo semestre, os preços recuperando, mas não chegando nos 400, tá? Não me parece hoje razoável, dado essa incerteza que a gente tem. Mas olha, o mercado de boi ele sempre nos surpreende, viu, Ivariz? Não há dúvida nenhuma de que os preços do boi eles têm tendência para cima, tá? E não de lado, né? Cada vez mais a oferta vai reduzindo, o mundo está escasso novamente, e não é só a China, tá? O Brasil tem exportado muito bem para vários países, temos a possibilidade de ter alguns novos mercados, e isso sempre surpreende. Então, eu acho que a gente vai ver esse preço sim, tá? Mas não está aqui na nossa projeção para o curto prazo, não, por conta dessas incertezas que a gente ainda tem. Aliás, por essa razão, a gente tem recomendado muito para que os nossos clientes produtores, né, se protejam, porque os resultados dos confinamentos estão bem favoráveis, né, com a curva futura hoje, e os preços da ração ainda estão bem atrativos, né? Em algum momento a gente pode ver alguma mudança aí no mercado do milho e também algum susto na pecuária que invariavelmente pode acontecer. Então, o cenário é bom, mas recomendamos proteger. O que que o mercado futuro está mostrando aí, está projetando para a gente? Ele está projetando uma arroba, né, acima de 370 hoje, né, nos contratos aí para abril e maio, e depois no segundo semestre eles caem bastante, por volta pelos 350, depois ele recupera, mas não para esse nível de 370, lá nos contratos do final do ano. Que ali, dependendo da entre-safra, né, do volume de gado confinado, né, pensando hoje, né, nas margens que o produtor tem projetadas, né, com os preços de milho, de farelo de soja, faria sentido ele se programar para ter animais confinados no final do ano. Então, no meio do ano a gente teme um pouco, mas no final do ano, por conta da nova cota para a China para 27, já faz sentido os preços serem melhores do que vão ser no meio do ano. Então, se eles vão com maior ou menor intensidade, vai depender do volume de gado. Então, por isso que eu acho que eles estão hoje contando essa história muito bem, né? Os preços caem e voltam a subir, mas não para o nível atual que a gente está vendo aqui, porque realmente o curto prazo está bem intenso, né? De uma oferta difícil, né? As escalas apertadas. Então, são preços piores no meio do ano, melhores no segundo semestre. Talvez não no nível que estão, mas podem eventualmente surpreender, sem dúvida. César, muito obrigado pelas análises. Um prazer, muito obrigado, fico à disposição. Eu recebi aqui César Castro Alves, gerente da consultoria Agro do Itaú BBA. E no portal DBO, você tem diariamente cotações de diferentes praças, inclusive do mercado de reposição e futuro. Acesse, faça sua inscrição e receba um noticiário completo da pecuária brasileira com toda a comodidade do seu celular. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.